Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História. A gente vai falar sobre habitações indígenas e alimentação indígena, que na verdade é a nossa continuação, certo? Para que vocês possam fazer as atividades do TD, né? As questões do TD, certo? Então, a gente vai lembrar alguns pontos, ó, como por exemplo sobre a habitação dos indígenas, que a gente tem informação sobre o que é uma aldeia, né? O que é uma aldeia? A aldeia é um lugar formado por várias ocas, né? Que é o nome dado às casas indígenas e é uma palavra da origem tupi, certo? As casas são feitas de taipa, uma mistura de barro sustentado por pedaços de madeira. Os telhados são feitos de palha trançados ou de grandes folhas de árvores. Uma casa simples é chamada de oca e uma casa coletiva de maloca, certo? Então aqui a gente tem duas informações, que uma casa menor, né, eles chamam de oca, já aquelas que são enormes são chamadas de maloca, certo? Esse sistema de construção de casas ainda existe em muitos lugares do Brasil, principalmente no Nordeste e na Amazônia. São chamadas de casas de pau e pique, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma oca aqui embaixo e aqui em cima nós temos uma casa de pau ou casa de pique. Por que eu trouxe essas duas imagens? Para a gente poder comparar que a construção, né, o modo de construção indígena influencia também, né, influenciou no modo de construção de muitas pessoas que até hoje, né, essas casas aqui ainda são construídas, né, em algumas cidades pequenas, né, no sertão, principalmente no Nordeste, né, aqui tá falando na Amazônia também, que tem muitas semelhanças, como por exemplo o uso do barro, né, junto com a madeira, que a gente consegue ver, né, muito bem, ó, o barro junto com a madeira, né, e aqui na oca ela fica coberta por baixo da palha, certo? E aí eles fazem todo o telhado de palha, tá? E hoje em dia, né, se usa telhado de telha, né, comumente, mas toda a parte das paredes, né, de construção das casas, né, pelo menos de algumas regiões do Brasil, ainda usam esse tipo de técnica, né, de juntar o barro, que é um barro amassado, né, junto ali com a madeira, certo? Mas não só as casas, né, que se parecem com, não só nossas casas que se parecem com as dos índios. Muitos dos nossos hábitos foram herdados das tribos, como por exemplo dormir na rede, que eu já comentei isso pra vocês, sentar de cócora, né, comer mandioca, maracujá e peixe assado na folha de bananeira, pintar o corpo, enfeitar-se com penas e plumas, como por exemplo no carnaval, né, se faz muito isso. Então assim, muitas palavras também usadas, que nós usamos hoje, vem do tupi, como por exemplo carioca, né, que é a palavra cari mais oca, né, que significa casa de branco, cipó, guaraná, guri, jabuticaba, jacaré, lambari, maracanã, paçoca, perereca, pipoca, samambaia, urubu e muitas outras. Essas são palavras de origem tupi que nós usamos hoje. Também aprendemos com eles a fazer objetos de cerâmicas, né, como pratos e vasos, e de palha também, né, como cestos e bolsas. Sem perceber, fazemos muitas coisas que os índios fazem no dia a dia. Cada um de nós brasileiros é, no fundo, um pouco de índio. A gente vai prosseguir com o nosso assunto, vamos falar sobre alimentação indígena também, relembrar, né, e dar uma continuidade ali, que a gente já viu na aula passada. E nós temos aqui informação dizendo que a alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça, certo? Os frutos como o caju e o açaí, eles eram comuns na alimentação dos povos, né, de algumas localidades ali no norte e no nordeste brasileiro. Os índios do norte, eles também consumiam muito guaraná, tá? Como fonte de energia para atividades diárias e para a guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles, né? Por isso era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea. Tá? Então, a caça, a pesca e a coleta, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, já não são mais suficientes para a alimentação da pequena população indígena. Então, devido ao desmatamento.
Então, o que que acontece? Eles foram forçados, né, a entrar no modo de vida urbano, né, e rural também, né, fazendo ali parte da agricultura, certo? Desenvolvido pelos brasileiros pós-colonização, tá? Então, depois da colonização, por conta de todo o desmatamento nas matas, eles foram obrigados a ter ali o estilo de vida mais urbano e até rural para poder nutrir ali suas necessidades, né, de alimentação. Isso modificou drasticamente a vida dos indígenas dentro e fora das aldeias, né, entre ali 1500, que foi o ano, né, conhecido como o ano do descobrimento, certo, até os dias atuais, ok? Aqui a gente tem alguns utensílios que eles são usados ali no preparo desses alimentos, tá? Como, por exemplo, cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água, etc. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a cabaça, tá? A cerâmica, pilão e urupema, tá? São as imagens que tem até no livro de vocês, tá? Para exemplificar esses utensílios que são utilizados na alimentação, no preparo da alimentação. E assim a gente já conferiu ali, né, todo o nosso assunto que vai ser tratado no TD dessa semana, de habitações e alimentação indígena. Vocês podem estar dando uma olhada nessa aula, tudo que esteve aqui na aula vai cair no TD dessa semana de história, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.